dia a todos. Obrigado por prestigiarem o CTC. O grande número de pessoas e as origens, né, bem-vindos a todos, mostram o prestígio que o nosso convidado tem, que está sempre compartilhando o conhecimento dele, que não é pouco. Nós temos... Bom, acho que não preciso fazer a apresentação para o Reinaldo, figurinha carimbada, mas todo mundo sabe que ele é cofundador do CTC há 35 anos, engenheiro, vários assuntos na filatelia, vários campos na filatelia, dos quais os enterros postais sempre foram a referência, mas trilhando temática, história postal, e agora vai falar para a gente especialmente sobre um quadro. E, mais uma vez, Reinaldo, obrigado. A gente sempre poder contar com você. Bom, me sinto bastante feliz. Deixa eu só compartilhar a página aqui para a gente... Está compartilhada? Só para eu me localizar aqui. Sim. Ok. Sim, obrigado. Eu fico muito contente. E não é prestígio, não, James, é pressão, porque eu ligo para todo mundo e falo, gente, pelo amor de Deus, vão lá, senão vai dar vazio e aí fica meio chato. Então, eu agradeço muito a oportunidade e eu estava vendo que a última palestra que eu fiz no CTC foi 17 de junho de 23, logo depois da exposição da Alemanha. Eu vou falar o mais espaçado possível, em respeito aos nossos amigos da Argentina, da Espanha, de Honduras, até porque um português bem falado é melhor que um portunhol muito mal falado. Então, vamos fazer em português para garantir. Na verdade, estamos ainda numa fase de comemoração dos 35 anos do CTC, brilhantemente na última gestão administrado pelo José Carlos Vence Guerra, pelo Azizo e pela Ana Maria. E agora temos aí uma nova era que começou em janeiro, a administração do nosso novo presidente, o James, aí capitaneado novamente pela Ana Maria e pelo Rogério. Então, eu sempre agradeço o carinho que todos eles têm, porque CTC é filho de 35 anos atrás, uma idealização do Dr. Elion de Mello Oliveira, que sempre foi o nosso mentor e ao qual eu sempre devo muito. Na verdade, essa apresentação foi a que eu tentei usar um pouco mais de criatividade e fiquei pensando como eu poderia começar a apresentação, né? Então, por isso, eu coloquei esse homem remando sozinho e juro que não é para cair ladeira abaixo. Era justamente para mostrar como muitas pessoas se posicionam na filatelia como remadoras de um barco, e eu sempre digo que isso dá uma velocidade muito pequena, uma dinâmica muito pequena. Eu sempre vi a filatelia como uma forma de compartilhamento de tempo, de amizade, de conhecimento, e que esse compartilhamento, essa divisão, essa amizade sempre permitiu o crescimento. E eu acho que essa coleção, se é que nós podemos chamar assim, é um grande exemplo para mim de solidariedade. E que ótimo que o meu computador já travou, como sempre, né? Impressionante isso. Vamos lá. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, fazer uns agradecimentos especiais. Primeiro, ao Centro Temático de Campinas, por dar essa oportunidade de, mais uma vez, eu poder estar aqui. A Federação Brasileira de Filatelia, a FEBRAF, que em outubro de 2002 concedeu ao CTC o direito de utilizar o logo de apoio. E agora eu tenho que fazer agradecimentos muito especiais. Primeiro, se me permitem, al time de Argentina, que foram as pessoas que definitivamente me orientaram, me ensinaram y tuvieron una paciencia tremenda. Entonces, me gustaría agradecer mucho
ao Dr. Alberto Villaronga, que, bueno, es un maestro de los enteros postales. Yo tuve el placer de conocerlo en 2019 en Buenos Aires, eh, evaluando la colección de enteros que presentaba, preciosa. A señor Guillermo Jalil, que es un comerciante, pero fuera más que eso, fuera un amigo que ha buscado, orientado, aclarado los puntos. A nuestro amigo Jorge Muscatelli, que tuvo una paciencia para charlar un par de veces cómo analizar los papeles, cómo analizar las filigranas, bueno, un par de charlas por videoconferencia. Al amigo Miguel Casieles, siempre pronto para las orientaciones. Y Roberto Cravero, que siempre estuvo me aclarando los tipos de papeles para los pre-proofs, para las pruebas, me ayudando a definir las tarifas. Entonces, esto siempre me demuestra que esto es un trabajo en equipo, no se arma nada solo. Y también a los amigos de Brasil, en especial al señor César Bozán, ao César Bozán, que siempre compartilhando os seus conhecimentos sobre as cataratas, ao Jung, da mesma forma que o Halil, mesmo sendo um comerciante, sempre pronto a buscar material, a orientar, a conversar. O Rubem Porto, aulas de geologia para eu poder entender um pouco das cataratas. Vadir Vidal, sempre na orientação de portos aéreos brasileiros. E o Igor Crispim, com toda a paciência para me escutar, dividir informações e compartilhar um pouco dos contatos que eles tinham para a área dos argentinos. Bom, só para a gente não perder um pouco do foco, uma das coisas que eu estava discutindo um pouco com o James ao longo da semana era que nós pudéssemos discutir um pouquinho aqui, como uma introdução, qual o objetivo de uma coleção de um quadro. Primeiro, até porque a classe um quadro ela ainda não é uma classe existente, ela é uma subclasse, porque ela está inserida em todas as classes oficiais que se tem, tomando como referência maior a FIP. O que ocorreu, na minha ótica, evidentemente, é uma posição muito pessoal, é que, do início, pela simplicidade do número de material que você precisa, ou seja, pela restrição de área que você tem, você entendeu sempre a classe de um quadro como uma classe para se iniciar a coleção, para se começar a coleção, e com isso se adotou muito a classe de um quadro como uma classe de incentivo. Por quê? Porque era muito mais simples de início pedir para alguém montar uma coleção de 16 folhas, então requer menos volume de material, requer um planejamento menor, do que inicialmente se pensar num trabalho de 5 quadros, onde nós estamos falando de 60 folhas, implica num volume de material muito maior, num estudo muito maior, num desenvolvimento muito maior. Então, as coleções de um quadro foram adotadas pelas federações nacionais. Nós temos um microfone aberto, se pudesse ser fechado, eu agradeceria. Então, as coleções de um quadro foram adotadas pelas federações nacionais ou intercontinentais como uma porta de entrada e uma porta de incentivo. E eu tenho visto isso como muito positivo. Eu tenho visto isso realmente como uma forma de trazer os colecionadores para dentro e entendo que assim deve ser mantido. A única coisa que nós temos que pensar é que depois que você sai dessa parte de introdução, de incentivo, necessariamente essa coleção vai migrar para um patamar maior, que via de regra é o patamar da FIP. E aí, basicamente, duas decisões têm que ser tomadas, que é, ou essa coleção vai se tornar um multimarco, onde as premiações anteriores se perdem porque você tem uma alteração de classe,
ou efetivamente essa coleção que se optou em fazer é uma coleção de um quadro. Então vamos tentar entender qual foi o objetivo no passado de se ter uma coleção de um quadro, para que a gente entenda como as coisas devem caminhar. Até porque, se nós analisarmos um pouquinho do passado, só como histórico, se minha memória não me trai muito, até 2006, que foi a exposição em Washington e depois Málaga, na Espanha, as coleções de um quadro recebiam medalha. Só que muitos filatelistas, medalhistas por natureza, começaram a compactar as coleções ou extrair delas, das suas coleções maiores, uma parte delas, vendo nisso uma forma mais fácil de se ganhar uma medalha de ouro. Então, com essa preocupação, a FIP fez uma reavaliação na forma de premiar essas coleções, e a premiação passou a ser por pontos, sem uma equivalência de metal, e sem necessariamente receber-se a premiação física da medalha. Então, a medalha passou a ser um opcional, onde as comissões organizadoras de cada evento decidem ou não entregar esse prêmio extra. Como princípio, uma coleção de um quadro pretende ser uma coleção de um estudo ou de um tema, se nós olharmos para o lado temático, mais difícil de ser aplicado, muito restrito, e que se encaixe realmente só em um quadro. Então, vou pegar como exemplo aqui, para ilustrar, a coleção do Igor, sobre justificativas eleitorais, que foram aqueles aerogramas verdinhos, que foram emitidos na década de 80, e efetivamente só cabem em 16 folhas, assim, até com um certo esforço. Então, isso caracteriza uma coleção de 16 folhas de A4, uma coleção de um quadro. O que seriam princípios que a gente deveria, então, considerar para isso? Se o assunto puder ser exibido em mais de um quadro, não é um tema ideal por uma classe de um quadro. Se todos os aspectos que você for tratar na coleção devem caber necessariamente nessas 16 folhas. O que não pode existir, que é muito normal que ocorra? As pessoas querem participar de uma exposição, extraem da sua coleção maior um capítulo, mas mantêm o roteiro de base ou fazem uma seleção. Minha coleção tem 36 folhas, eu quero expor como um quadro, eu vou fazer uma seleção de 16 para expor. Você, de uma certa forma, corrompe, de uma certa forma, você destrói o roteiro que originalmente ficou montado, e o desenvolvimento da coleção, o tratamento da coleção fica extremamente prejudicado. Outra coisa que muitas pessoas fazem é fazer uma seleção de itens e montar dessa seleção uma nova coleção. Mesma coisa, você vai quebrar o desenvolvimento dessa coleção, você vai privar os aspectos do estudo dessa coleção, e ela não vai ser tratada adequadamente como uma coleção de um quadro. Então, nós temos que analisar muito se nós estamos usando a coleção de um quadro como um incentivo, onde muitas dessas pontuações que eu coloquei caem por terra, ou se efetivamente, quando eu estou apresentando a coleção de um quadro, eu a montei com essa finalidade. Então, não sei se teria alguma colocação de alguém, senão eu vou avançando. Eu sempre acho interessante, caso exista alguma discussão, que ela seja no ato, porque senão depois ela acaba se perdendo ao longo da apresentação e pode não ser mais tão fácil de ser esclarecido. Então, vou seguir, se o computador ajudar. Bom, dentro desse princípio, então, de montar uma coleção de um quadro, eu fui para uma coleção temática, que sempre não é um ramo muito privilegiado na área de um quadro, porque eu já vi coleções de um quadro sobre mamíferos, sobre meios de transporte, sobre o futebol, que são, por si só, coleções extremamente extensas. Então, eu fui pretensioso, acho que esse termo pode ser bastante bom, de entender que se eu estudasse única e exclusivamente as cataratas do Iguaçu, ou seja, a parte da queda d'água, sem levar em consideração o parque,
eu, quem sabe, pudesse fazer uma coleção de um quadro. E aí, então, eu comecei a estudar e a incomodar todos os meus amigos da Argentina e do Brasil sobre o assunto da coleção de um quadro. Essa coleção acabou ganhando uma velocidade de ser montada, então significa que nós, quem sabe, vamos encontrar juntos aqui muitos erros, para expô-la na exposição que vai existir agora de 23 a 25 de fevereiro, em Punta del Este, Uruguai. Gentilmente, fui convidado pelo presidente da Federação Uruguaia para apresentá-la. Então, eu fiz um pouco, acelerei um pouco o processo de gestação da coleção, mas a montei e vou apresentar aqui para a gente discutir. O que é importante de ser discutido é que a ideia original de uma coleção sobre cataratas não é minha. Na Argentina, os selos sobre cataratas são muito explorados, principalmente em função dos estudos do Jorge Moscatelli, do Dr. Alberto Villaronga e do Pettigiani, nas séries Riquezas e Próceres 1 e 2. E no Brasil, existem dois filatelistas que já exploraram a ideia de cataratas do Iguaçu. Um deles, o Dr. Roberto Antônio Anitti, que a questão de uns anos atrás montou uma coleção chamada As Cataratas do Iguaçu na Filatelia, para apresentá-la numa exposição virtual, e mais uma vez o nosso computador não ajuda. E essa coleção, que tinha o título As Cataratas do Iguaçu na Filatelia, era composta basicamente de 6 páginas, onde, de uma forma bastante objetiva, se apresentava material do Brasil e da Argentina sobre a emissão. Basicamente, Brasil e Argentina, até porque compartilham as cataratas entre eles, são os dois maiores emissores, mas você encontra essa maravilha da natureza expressa em selos das Nações Unidas, em selos do Japão. Vários países têm enaltecido, selos da China, vários países têm enaltecido as cachoeiras. Elas também são retratadas como uma forma geográfica na coleção do César Augusto Moraes Bolzan, intitulada Da Erva do Diabo ao Ouro Verde, a Ouro Verde. É uma coleção sobre a erva mate. Então, ele utiliza as cachoeiras como uma referência à região de Foz do Iguaçu, onde teriam passado San Hilari ou todo o comércio que existiu propriamente em torno dessa bacia hidrográfica para o plantio de tomate. Opa. Quando eu pensei na concepção da coleção, eu pensei exatamente nisso, né? É uma maravilha da natureza que está entre Brasil e Argentina. Originalmente, eu tinha conjugado no singular, né? Porque é uma beleza da natureza, mas como são várias cataratas, eu entendi por bem, até porque várias vezes, ao longo da coleção, eu conjuguei o verbo no plural, eu entendi por bem, então, já fazer alteração no título e chamar as maravilhas que estão entre Brasil e Argentina. Uma introdução explicando um pouquinho o que era ou o que é as cataratas, o que são as cataratas, e tentando trazer para essa introdução aquilo que efetivamente se tem como lenda, principalmente na parte brasileira, uma lenda guarani, que as cataratas foram formadas quando um índio se apaixona por uma índia que estava prometida por um deus, e quando eles fogem, esse deus se transforma numa cobra e avança para fazer exatamente engolir esse casal, causando principalmente a parte principal das cachoeiras, que é a Garganta do Diabo. Isso é uma lenda que eu não consegui encontrar retratada
e até o momento em nenhum selo, nenhum carimbo, nenhuma marca postal, mas achei por bem colocá-la na introdução, assim como tem, quem sabe, uma segunda lenda sobre a visita da primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, teria visitado as cataratas, apesar que não existe nenhum registro oficial em 44, só existe registro que ela visitou o Nordeste do Brasil, mas existe uma lenda que ela, quando estaria visitando as cataratas, mediante a beleza das cataratas do Iguaçu, teria declarado Maipur Niagara, que é exatamente Niagara Falls, que está na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Eu achei essa lenda tão interessante e tão difícil de construção dela ao longo da coleção que eu decidi colocar na página introdutória como um adendo antecedendo o sumário da coleção. Que, basicamente, o guia se divide em 6 títulos, em 6 pontos. A introdução, que é a que nós estamos passando. Uma coisa que eu achei muito importante, a localização, ou seja, onde é que elas estão efetivamente localizadas. A parte histórica das cachoeiras, ou seja, onde elas foram, ou como elas foram descobertas, e como elas sumiram e apareceram ao longo da história. A origem das quedas, ou seja, a parte geológica, a movimentação de terra que ocorreu há muito tempo atrás, não estava nem nascido, que justamente permitiu esse desnivelamento e essa beleza natural que a gente convive. Mostrar as principais quedas que nós temos. Então, são 275 quedas. Existe uma variação grande do número de quedas, que pode ir de 160 a 280, se não me falha a memória. Tudo isso em função do volume de água que a gente tem. Então, eu peguei as duas principais, que basicamente é a Garganta do Diabo e São Martim, que basicamente são as cachoeiras retratadas nas emissões brasileiras e argentinas. E com uma coisa muito importante, depois o registro, o fechamento, onde o reconhecimento da ONU, tornando essa maravilha da natureza um patrimônio da humanidade. Para abrir a coleção, eu usei um bloco sem picotes da Argentina, de uma beleza ímpar, e é o único material que eu conheço que retrata todas as cachoeiras. Infelizmente, aqui não dá para observar, mas depois, se todo mundo puder ter a peça, ou vamos ampliar depois, em cada uma das quedas, ou das principais, tem o nome das quedas. Uma ideologia fantástica, um conhecimento geográfico precioso, porque é difícil você achar o nome das quedas que tem aí, e um enaltecimento de vegetação e fauna maravilhoso. Eu acho um dos blocos recentes lançados pela Argentina de maior plástica. Bom, aqui nós começamos a coleção tentando localizar geograficamente, então tentando achar algum mapa que retratasse da melhor forma possível a divisa entre Brasil e Argentina. Então, tem esse inteiro postal, que é duplo, é muito interessante. Ele é um folder, na parte interna, uma série de dados sobre a parte econômica e política da Argentina na década de 30, somente o verso para escrever. Mas esse mapa me permitiu, sobre a folha plástica que envolve a folha de papel, colocar um decalque, um círculo, com uma forma de focar diretamente onde estaria essa divisa entre Brasil e Argentina. Não fiz a mesma coisa nas outras peças argentinas, porque seria repetitivo, mas ficou fácil aqui, pelo menos na minha ótica, sem estragar o material filatélico, já que ele está no saco plástico,
a denotação da área. Da mesma forma, utilizando um inteiro postal argentino, e aí eu peço se eu marquei em lugar errado depois que me avisem, a divisa clássica entre o estado do Paraná e a província de Misiones, que são os dois territórios, brasileiro e argentino, que fazem divisa e abrigam as cataratas. Evidente que no passado, em 1902, quando esse inteiro foi lançado, ainda não existia a província de Misiones como independente, e sim era Corrientes, mas entendo eu que para a exemplificação geográfica estaria perfeito. Para complementar a ilustração de Ari, para demonstrar que desde o passado já se enaltecia a bacia hidrográfica da região entre Brasil e Argentina, e aqui eu acho que no futuro também eu devo colocar um círculo aqui para valorizar esse posicionamento, eu usei um mapa feito por Diogo Oman. Esse mapa foi feito em 1568, é um trabalho chamado América do Sul 1, existe, se não me falha a memória, o 2 também. Esse mapa está no Museu Alemão e mostra aqui na parte inferior do selo a riqueza hidrográfica que nós temos na região. Como as cataratas já haviam sido descobertas nesse período, não posso ser tão assertivo e dizer que ele já as retratou, mas é tão rica a área hidrográfica do sul que pelo menos me leva a crer que ele conhecia a quantidade de rios que desembocavam entre Paraná, Iguaçu e outros. A página 2, o capítulo 2, é um capítulo bastante direto, apresentando o Cabeça de Vaca, que foi o descobridor em 1541 das cataratas. Eu uso a parte interna de uma caderneta, onde se referencia as descobertas dele na América, principalmente aí no caso na Flórida. A parte superior, o selo, para comprovar que a caderneta está completa. E depois um selo de uma série meio extensa, que mostra o personagem Cabeça de Vaca. Eu encontrei também esse personagem num carimbo do Brasil, mas mostrar o mesmo do mesmo enfoque. Então, não basta só ter o material, ele está mostrando o mesmo personagem, a mesma personalidade, tal qual está aqui no selo espanhol. Então, eu fiz a decisão de economizar espaço. Originalmente, quando o Cabeça de Vaca descobriu os saltos, ele os chamou de Saltos de Santa Maria, mas depois persistiu o nome Guarani Iguaçu, que foi como ele era efetivamente identificado. E esse complexo das cataratas estavam na região onde os jesuítas basicamente tinham os seus acampamentos. Isso é até retratado de uma forma bastante forte no filme A Missão. E eu, lembrando um pouco do filme, fui pesquisar e vi exatamente o que tinha ocorrido na época. Os jesuítas haviam chegado principalmente na região da Argentina em 1599. Em 1767, o rei Carlos III expulsou os jesuítas da região porque ele entendia que os jesuítas ali influenciavam o trabalho e, ao mesmo tempo, estavam, entre aspas, aqui, entre comilhas, propiciando ou escondendo a produção de ouro da região, ouro e prata. Então, eles são expulsos da Argentina e a região de Missões fica abandonada. E esse abandono faz com que as cataratas do Iguaçu também sejam esquecidas. Então, eu tentei retratar esse abandono e a região de Missões através das emissões de selos e inteiros postais que têm essas ruínas. As cataratas só voltam à voga, então nós estamos falando isso de 1767, elas só voltam efetivamente a ser alvo de conhecimento em 1883, quando uma expedição do italiano Giacomo Bove, patrocinada pelo governo argentino, vem
para fazer uma área de rastreamento, de pesquisa aqui nos territórios de Missões. E em 20 de setembro, ele navegando pelo Rio Paraná, do Rio Para Ituzangó, ele redescobre as quedas do Iguaçu, as cachoeiras do Iguaçu, e dá a elas vários nomes italianos, que eu não consegui descobrir quais são os nomes que ele deu, mas imagino que muitos nomes perduraram. Então, nós vamos ver que, de uma certa maneira, por quase 120 anos, elas ficaram no esquecimento e voltam por uma descoberta de um navegador italiano. Pelo lado brasileiro, as cataratas estavam em um território que pertencia a um privado, a um particular uruguaio, e quando Santos Dumont vai visitar esse complexo de águas, ele fica tão fascinado, isso em 1916, ele fica tão fascinado que quando ele regressa com o intuito de que o território seja anexado ao Brasil e seja reconhecido como um parque de preservação. Então, veja que ele tinha esse viés bastante desenvolvido tecnológico, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma noção, já bem no passado, muito importante de conservação do meio ambiente. Santos Dumont é a personalidade brasileira mais retratada na filatelia, seja, acho que ela nacional, seja ela internacional. Então, eu me limitei um pouquinho ao material brasileiro, primeiro apresentando duas provas de cor, e aqui eu admito uma primeira falha já reconhecida, onde o Santos Dumont está olhando para a esquerda, e depois, no selo emitido, ele olha para a direita. Então, isso é um fato importante para denotar, e uma variedade apresentada. Além disso, o conceito original de uma prova de artista por um carimbo que foi emitido, especialmente por uma exposição feita pela FEBRAF em 2019, e o carimbo original aqui apresentado. Além disso, recentemente, pelos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, o Correio Brasileiro promoveu a emissão de um bloco com 3 selos, tal qual estamos vendo aqui. Tive uma felicidade de conhecer o grande artista, o Cordeiro de Sá, que desenhou esse material. Esse estudo dele é composto de 5 fases, 4 são fases de estudo de concepção, o quinto, efetivamente, é a arte final, tal qual emitida, e eu apresentei aqui um pouquinho da evolução. A primeira ideia que ele teve, olha que felicidade a minha, retratava as cataratas do Iguaçu, num plano intermediário, todas as invenções de Santos Dumont, e aqui à frente uma solicitação que o Correio tinha feito para ele, a apresentação das 2 casas de Santos Dumont, com uma inserção que ele fez, que era o desejo de voar, né? O homem voa. Aqui é o estudo 1, o estudo 2 e o estudo 3, por uma questão de espaço, eu omiti. Aqui é o estudo 4, já muito próximo da arte final, então as cataratas já haviam sido retiradas, a área central aqui basicamente foi ocupada por uma frase dos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, as 2 casas mantidas, o 14 bis fazendo o seu voo, e o menino, mais uma vez, aqui na frase O Homem Voa. À direita, a emissão final, Santos Dumont sorrindo, e ele já fez uma palestra aqui para nós no CTC, explicando todos esses conceitos, os projetos de Santos Dumont para voar, as 2 casas. E importante aqui, algumas informações técnicas que a gente sempre desconhece. Esse bloco do Santos Dumont, cada folha de impressão da Casa da Moeda tinha 400 milímetros de altura, 575 milímetros de largura. Cada folha dessa completou 9 blocos. Esses blocos foram, primeiro, impressos, depois são picotados, e pelo processo de picote eles passam 2 vezes, porque a caixa que picota o selo que tem o Santos Dumont,
é diferente da caixa que picota os selos que tem o menino voando e onde está o 14 bis. Então, são 2 seções de picote. Depois do picote, tem a separação dos blocos e o corte especial para justamente dar essa sensação de nuvem no topo. Então, cada folha de 40 centímetros por quase 58 centímetros geram somente 9 blocos. Bom, saímos da parte histórica e passamos de uma forma bastante sintética, discutindo um pouquinho qual é a concepção geológica da região de onde estão as cataratas. Basicamente, é uma região onde, no passado, tivemos muita movimentação vulcânica. Esses vulcões expeliram lavas que se transformaram nesse basalto. Então, se discute um pouquinho a característica do basalto. E esse basalto é o que está presente na formação e, em função das várias camadas que se tem com a movimentação que ocorreu, esse basalto se rompeu e ficou estratificado em basicamente 3 níveis. Aquele que vem o rio, o primeiro nível e o segundo nível de queda, que é o que eu tentei, de uma certa forma, fazer aqui, e agradeço ao doutor Alberto a gentileza, nessa movimentação que se tem do inteiro postal. Isso eu tenho que explorar, quem sabe, um pouco melhor, é dizer que a movimentação das terras, ou a movimentação das placas de basalto, geraram esses desníveis que são exatamente as quedas tais quais a gente vê hoje. E ainda para mostrar esse grande desnível, e aí agradeço todas as aulas do Jorge Moscatelli, que me orientou muito, mas eu tenho certeza que deve ter ainda muito erro nessa folha para corrigirmos juntos. Uma apresentação ao fundo, existem exatamente os desníveis todos que nós estávamos comentando. Então, por isso, somente um texto temático no topo da folha, porque ele se refere à imagem que eu tenho em todos os selos. E aí, uma tentativa de estudo dessa emissão, fazendo exatamente um quadro introdutório, mostrando o país, o período que essa série foi emitida, o nome da emissão, né? Próceres e Riquezas Naturais 1, o valor do selo, 5 pesos, e quem fez a impressão do selo, a Casa da Moeda de Buenos Aires. Como esse valor, essas informações eram recorrentes em todos os selos que eu estou apresentando aqui, eu decidi fazer uma caixa, colocar essa informação repetitiva no topo, e aí apresentar os selos com as variações de papel, o ano que ele foi emitido. Tem provas aqui que eu tenho algumas dúvidas, depois eu peço ajuda aos universitários argentinos, mas os anos de emissão, fazendo um comentário, o tipo de papel, então, quando ele é importado, no caso aqui temos papéis importados da Inglaterra, papel importado da Holanda, e também a emissão com papel nacional, que, para ficar mais fácil no lado expositivo, eu usei como o papel argentino. Marcando o tipo de trama que existe e marcando se existe ou não existe filigrana, qual é o tipo da filigrana. E aí, para facilitar a identificação, eu coloquei não só o nome da filigrana, mas eu tomei a liberdade de colocar também uma pequena imagem, a qual muitas vezes muda a posição na apresentação, porque temos que entender sempre que a pessoa que está fazendo a impressão do selo não está preocupada em colocar o papel sempre no mesmo sentido, ele coloca naquilo que lhe dá mais velocidade, ou como, quem sabe, quem cortou as folhas o entregou. Então, por vezes, você tem a mesma emissão com a rotação do posicionamento da filigrana, e se nós formos pensar que eu posso rotacionar esse papel 4 vezes e posso tê-lo na frente ou no verso, significa que pode ser que essa filigrana seja encontrada em 8 posições diferentes, ou potencialmente essa filigrana pode estar em 8 posições diferentes. Como nós temos pessoas de muito maior conhecimento que o meu na sala, caso existam complementos, doutor Antônio Vilaronga, Javier,
Jorge Moscatelli, Andy, que vocês entendam ser importantes serem feitos aqui, por favor, sintam-se à vontade. Alô? Alô? Só queria saber, estamos aqui ainda? Sí, estamos. Ok, muitas graças. Perfeito. Bom, então, continuando ainda nesse conceito das cataratas, e apresentando exatamente essa vastidão de quedas que elas têm, a utilização de imagens distantes das cataratas que tentem apresentar o maior número de quedas possível, que é exatamente o que nós temos retratados em todas as imagens. Aqui abaixo, uma carta-bilhete de 1897, que eu reputo como um dos mais belos inteiros postais emitidos pela Argentina e que dificilmente se encontra. Há uma emissão recente, onde nós temos um deslocamento do picote e um ponto muito importante, se vocês observarem, o picote da Argentina tem um ponto de que eles chamam de segurança, que está sempre localizado no canto esquerdo da picotagem. Por algum motivo, da mesma forma que nós estamos discutindo, uma folha entrou ao contrário, e o ponto de segurança, ao invés de estar do lado esquerdo, já que a folha entrou ao revés, ele passou a estar do lado direito. Então, é visível, mas de toda forma eu fiz um desenho orientativo que permite interpretarmos tanto o que é a perfuração normal, quanto o que é a perfuração com a folha ao reverso. Dentro ainda do conceito do volume de águas que pode passar pela cachoeira, evidente que quanto mais chover, mais força eu dou a esse movimento da água e, consequentemente, a água tende a fazer um processo de erosão, que é retirada, às vezes, da terra, e essa terra se mistura com a água. Então, todo mundo já deve ter observado que, nos momentos de grande vazão, de grande caudal que eu tenho nas cachoeiras, essa água passa a ser marrom. Então, eu tomei proveito de um inteiro postal da Argentina que tem esse tom marrom na concepção da sua criação, para exatamente dizer que a grande quantidade de sedimentos carreados nos momentos de grande vazão dão esse tom amarronzado à água da cachoeira. Então, tentei fazer uso de um artifício de criação do inteiro postal para poder fazer um ponto de explanação temática. Vamos de novo aqui enfrentar. Ótimo. Bom, aí vamos cair um pouquinho em discutir as duas belezas naturais principais que são retratadas nas cachoeiras, a Garganta do Diabo e São Martim. A Garganta do Diabo foi bastante retratada na série brasileira de 1937. Então, da mesma forma como eu vou discutir a mesma emissão nessa folha, eu fiz uma caixa de informações técnicas, país emissor, o ano. Aqui eu tinha mais a informação, então eu já coloquei a data, o mês e o ano. Então, 30 de setembro de 1937. Estamos uma série de propaganda turística, o porte R$ 1.000, e essa série foi impressa pela Waterloo and Sons de Londres, e ela é bastante rica, se encontra muita informação, principalmente da prova de moldura, o plate proof de moldura e o plate proof da série, do selo já pronto, sendo que muitos plate proofs a gente vai conseguir encontrar as anotações em vermelho, que são os pontos em que, pós a impressão das folhas de teste, eram passadas para a pessoa de revisão fazer as anotações do que deviam ser corrigidos. Deixa eu só fazer uma eliminação aqui. Bom, aqui eu apresento, então, o Die Proof, que existe, conhecido, é a única peça que eu conheço de Die Proof.
ela tem uma numeração no canto inferior esquerdo, V173, V176, que eu ainda não sei o que quer dizer. Outro dia até coloquei no grupo de minha oficina algumas imagens de algum outro material que vai passar, mas de uma forma geral, era um conceito de que Waterloo and Sons é uma gráfica de muito pouco conhecimento, muito pouco estudo. Consegui achar agora um livro nos Estados Unidos que eu comprei, deve estar chegando, vamos ver se alguma referência lá dentro. Então, eu apresento a arte final, die proof, apresento a prova, já o plate proof da moldura, o plate proof completo, com os furos de segurança, o espécime, sem picote, e depois o selo picotado com o furo de segurança, que possivelmente fossem folhas que ficariam guardadas no arquivo da Waterloo & Sons. Por ajuda do César Bozan, eu consegui esse envelope com um porte de R$ 5.400, acho que é o múltiplo maior que existe, por enquanto, desse selo utilizado sobre carta. E é uma carta que vai de São Paulo, de Santos, pelo correio aéreo para Manchester, carimbo na frente de 14 de fevereiro, que é a chegada, o porte de 5.400, que era o porte equivalente para o transporte aéreo, primeiro porte aéreo do 5º grupo. Esse caso, essa carta foi transportada pela Panam. Essa série são 8 selos, sempre repetindo 2 vezes a mesma imagem. Vamos tentar de novo aqui passar. E, além do selo, então, de R$ 1.000, existe o selo de R$ 5.000. Em que pese ele ter o mesmo conceito de imagem, como o material era bastante distinto, eu optei em criar uma página para ele. Por quê? Eu tenho aqui uma coisa que eu nunca havia visto, que é uma prova do centro, e aqui eu tenho uma prova da moldura, a qual se diferencia efetivamente da prova final que foi emitida. Então, eu assumiria isso aqui como provas não adotadas, porque se nós formos ver, a prova de moldura aqui vai me ajudar muito. Na prova de moldura final, eu tinha uma vegetação aqui no topo, que nessa prova de moldura não aparece, e essa vegetação aparece na prova do centro, da cachoeira. Além disso, existe um detalhe da ilha, esse braço aqui de vegetação, ele não aparece nessa prova de moldura, mas aparece aqui na prova de centro. Então, eu achei bastante interessante manter esses R$ 5.000, que é o valor que está expresso aqui embaixo, para poder apresentar que existiram estudos distintos do que estaria compondo o centro, o que estaria compondo a moldura. Além disso, existe um selo de R$ 5.000 aqui, Sample Trait, que é exatamente o material que se usava para fazer a divulgação comercial das capacidades de cada uma das gráficas, né? Então, eu achei esse material interessante, como eles todos se referenciam aos R$ 5.000, eu fiz a opção de colocar os R$ 5.000, e para evitar colocar uma carta aqui, com o selo de R$ 5.000, mais o R$ 400, que é o selo de porte de 5.400, que nada me acrescentaria em termos de estudo, eu optei em colocar um inteiro postal do Brasil, porte de R$ 100, que era o porte interno brasileiro, que valeu de 1 de janeiro de 31 até 31 de dezembro de 37, apresentando a Garganta do Diabo. Consegui pesquisar que esses cartões, com as vistas internas do Brasil, foram impressos por uma empresa chamada Pimenta de Melo e Companhia, no Rio de Janeiro. Bom, ainda dentro das visões, das maravilhas, saímos da Garganta do Diabo e vamos para as quedas de São Martín, que são as que normalmente estão retratadas nos selos argentinos, e eu usei 2 séries, 2 emissões para apresentar. A primeira, que era da parte aérea, de 10 de junho de 1946, um selo de 25 cents, é uma série de 2 selos, impresso pela Casa da Moeda de Buenos Aires. O primeiro que eu apresentei aqui é uma quadra, o papel
tem claramente escrito que é um papel de mostra, está escrito no papel, está aqui na ponta-cabeça. A Argentina, por vezes, usa verso e reverso para uma economia de papel, possivelmente, ou no momento de falta. Então, no verso desta prova, existe a impressão de duas outras emissões, uma na posição reversa, que é Eva Peron, um selo de 20 centavos, na cor vermelha, e depois da série Próceres, Martin Games, 15 centavos, na cor cinza. Depois temos uma prova em papel glacê, vou ver como é que eu vou traduzir isso, não gomada. Uma quadra sem picote, um par com alguns pliés e um selo circulado onde existe uma falha muito grande da impressão, que eu ainda estudo se é uma falha de impressão ou se alguém fez alguma limpeza. Mas como o carimbo se manteve e não existe borrão, e a origem de compra é bastante confiável, eu estou mantendo, por enquanto, como uma impressão parcial. Da mesma forma, apresentando São Martin um plate proof, onde no verso tem uma outra impressão da mesma série, que é para comemorar o 11º Congresso da UPU, um par de mostra, difícil de ler, porque ela está bem no canto da cachoeira, a palavra muestra, e um outro selo onde se vê claramente o retoque que esse selo passou. Então, como essas séries foram muito longivas dentro da Argentina, pode ser que as chapas tenham sofrido alguns retoques. A mesma imagem usada no inteiro postal para fazer propaganda dos parques nacionais, e aí agradecimento ao Craveiro, porque isso era uma grande incógnita, porque circulou um inteiro postal, um bilhete postal de 2 pesos, 2 cents, se o porte interno, nesse momento, era 4 cents. O que ocorreu foi que, para inteiros postais, essas séries são 3 inteiros, promovendo os parques nacionais da Argentina, esses inteiros postais tiveram uma redução de porte de 50%, por isso o porte de 2% aqui. E aí, ainda mostrando uma última vista de São Martin, Próceres e Riquezas Naturais 2, o selo de 5 pesos, também impresso pela Casa da Moeda de Buenos Aires. Essa série também foi por um período longo, e eu tentei aqui fazer uma apresentação das provas, tanto ela numa tonalidade de verde amarelado, quanto ela numa tonalidade somente de verde, e a exemplo do que eu havia feito na primeira série de Próceres 1, eu fiz uma apresentação das filigranas nas posições em que elas efetivamente estão com relação ao selo, objetivando o seguinte ponto: toda vez que nós fazemos a análise da filigrana, nós a vemos do reverso. Aqui elas estão mostradas de frente, porque para facilitar o meu estudo, eu colocava a benzina no selo. Primeira coisa que eu fazia era tirar uma foto, porque daí eu podia ampliar. E o celular sempre me dá aquela versatilidade de fazer o rebatimento da foto em 360 graus, em 180 graus, e com isso eu sempre conseguia enxergar a filigrana na posição que ela está no papel, enxergando o selo. Por isso, todas as imagens são frontais. Mesma coisa, uma apresentação do tipo de papel, do tipo de trama, tipo de filigrana, e aqui um ponto muito interessante, que é a perfuração, o picote. E apresentando, quando possíveis, algumas variações. Aqui eu tenho uma caixa de picotagem que falhou, então criou um segundo picote no selo e uma falha na borda. Um plié bastante acentuado nessa quadra. E aí aqui eu não usei o selo original, porque eu já tinha o selo dentro da quadra. Um decalque muito perfeito,
e se eu olhar aqui, está escrito, é uma imagem espelhada muito perfeita, uma quadra com uma impressão na goma, e eu coloquei o selo normal para que a gente possa efetivamente fazer um comparativo do que está apresentado e a variante que ocorreu, sempre apresentando da melhor forma possível as filigranas e os tipos de papel. Bom, para fechar, eu volto a usar uma série de aerogramas brasileiros lançados em 1997. Esse é um trabalho de pesquisa que consta de um livro que eu tive a oportunidade de escrever juntamente com o Igor Crispim e o Miguel Magalhães, sobre os aerogramas do Brasil. E aqui eu fiz uma pequena tabela desta imagem. Ela se encontra 2, 4, 6 vezes nesse estudo que nós aparecemos, com variação do ano da emissão, de se ela tem ou não o código de barras no canto inferior esquerdo e o detalhe de como é a aplicação da fosforescência para que fosse feita a leitura no código de barras. Em função do tamanho da folha, nem sempre é tão fácil de apresentar todos, mas ele sempre vai ter no canto superior, na parte intermediária direita, o nome GEPRO, que significa Gerência de Produção do Rio de Janeiro, que é onde esses aerogramas eram impressos. E, a exemplo daquilo que nós já vimos na Argentina, a preocupação do Correio é produzir. Então, eles usam os papéis que estão disponíveis. Então, aqui nós estamos vendo pelo menos 6 tipos de papel e a facilidade que ele tinha ou não de fazer a marcação da fosforescência. Então, essa fosforescência na primeira emissão não existia, na segunda ela foi circular, na terceira triangular, na quarta triangular, na quinta e na sexta ela foi em forma de uma moldura quadrada. Então, aí o fechamento é justamente dando as condições que fizeram com que a Unesco elegesse as cachoeiras como um dos patrimônios da humanidade. Acho que era isso, gente. A coleção é pretensiosa, ainda deve ter muito erro, mas eu acho que valia como um bate-papo para aprendermos e, acima de tudo, um agradecimento enorme a Dr. Villaronga, Miguel, Jorge, Cravero e a Halil por todos os ensinamentos, por toda a paciência, por todo o que me propiciaram esses últimos 8, 12 meses. Muchas gracias. Muy bien, Muy bien, muy lindo. Bom, muy Reinaldo. linda. Muito bom, Reinaldo. Muy Bacana lindo, ser- Reinaldo, muy lindo. Muchas gracias. Bom, então o Muito bem. microfone está aberto para a gente, quem quiser fazer algum comentário, perguntas, Só façam as que eu sei, por favor. aquelas que nós combinamos. Aquelas que a gente combinou. Aliás, pode fazer sobre a vantagem de ter especialistas aqui, que se for alguma pergunta muito específica sobre as emissões argentinas, a gente simplesmente transfere a responsabilidade. Aberto o microfone. Javier? Sí, sí, Reinaldo. Bueno, felicitarte primero por el tema de cataratas, algo que compartimos Brasil y Argentina, es una de las maravillas del mundo. De verdad, me noté un par de cosas a nivel historia que no las sabía, por ejemplo, la de Santos Dumont, iba a investigar quién era ese hombre, no lo sabía, la verdad. Y quería preguntarte, dentro de lo que es los sellos de Argentina de Precios y Riquezas Unidos, que es la viñeta de cataratas, no vi las de servicio oficial. Es decir, no entraría, no las viste o no se tiene en cuenta por el tema de exponer, digamos, no mezclar ordinarias con servicio oficial, porque vi que, bueno, que faltaban. Y es interesante porque salieron también con distintas tipografías, salieron realmente las dos medidas, entonces esas dos, y en la 1, bueno, lo tenés también. Ok, bueno, por despacio. Primero, el servicio oficial es una forma de servicio. Como la colección está desarrollada en términos temáticos
isto es solamente sería solamente una nota que se cambió el tipo de servicio, pero el objetivo temático está mantenido, que es la queda de agua que se tiene. Entonces, ¿qué es la intención de una temática? Es explorar la imagen. Yo tengo un par de sobres circulados con, como se dice, porte único, con las quedas de agua, el servicio oficial de Argentina. Las cartas están debidamente firmadas porque se comprendo una aclaración que Igor me ha hecho. Se tendría que ser entre entidades de gobierno, salida y llegada, y siempre una firma. Así las tengo, pero como yo he decidido utilizar solamente una hoja para la queda de agua de San Martín, no hubo cupo para esto. Entonces, como es más del mismo, que quiero decir, la imagen es la misma, el estudio estaba hecho, yo tuve la decisión de sacar el sobre, pero si ustedes creen que esto es más importante que un par de estampillas que estoy presentando, bueno, puede hacerlo. Hola. ¿Qué haces, Reinaldo? No, no, de nada, pero importante, si tú ves que es mejor regresar con el sobre y sacar tanto estudios de filigrana y papeles, bueno, a ver, ok. En eso otra, digamos, es otra opción más dentro de la... porque me voy, viste, al tema de las impresiones, los papeles y Sí, bla, bla, y, sí. eso, y a mí a veces me cuesta con la temática. No sé si suma puntaje en saber filatélico, eso es decir, dentro de la temática. Sí, sí, suma mucho. Lo que pasa es que como el servicio oficial no anide nada, no me hace un cambio del tema. Es una decisión de conocimiento, concuerdo contigo, pero como para el Próceres Riquezas Naturales 2, yo tengo dos cuadras, una con plié y la otra con la impresión en la goma, yo los mantuvo y esto me Ah, ocupa mucho espacio. Quizá en el futuro puedo bajar para solamente sí, una sí. con la impresión en la goma, solamente un plié, y con eso ahorro cupo y puedo poner el sobre. Pero como he dicho, hoy es un ensayo, es muy novita. Roberto, Está tienes su muy mano linda. levantada. Para ser nueva es muy linda. Muchas gracias, Andy. Va a estar en Punta del Este. Espero que hablemos adelante de ella para cambiar ideas. Roberto, Con todo gusto. Olha, eu queria deixar registrado meus parabéns, uma apresentação excepcional. O começo, falando de um quadro, foi sensacional. Para mim, foi muito ilustrativo. Eu adorei, viu? Muito obrigado e, olha, parabéns, um show. obrigado. Isso é um trabalho de equipe, porque se você olhar, isso que está construído é uma junção de vários ensinamentos que eu recebi de várias pessoas. Então, eu tenho que agradecer que, graças a essa parte importante que é de compartilhar conhecimento, é muito bom. Doar o seu tempo, que é uma coisa única, é sinal de muito boa vontade para o próximo. Isso, eu vou dizer que tive de todos de uma forma muito ímpar. Então, eu Subiu o sou som muito aqui. grato a todos. Olha, a apresentação, assim, todo o material foi, nossa, para mim foi de primeiríssima qualidade, foi uma aula. Eu sou muito grato nesses momentos ao CTC, a você. Tenho aprendido muita coisa aqui, viu? Muito grato. Obrigado a vocês por estarem aqui. Muy bien. Reinaldo, Oi, James. para a Agora posteridade, são as combinadas. Vamos lá. para a posteridade, já que isso aqui vai para o canal do CTC no YouTube, você pode fazer considerações sobre a sua escolha de folha 30 por 30 centímetros e não uma folha A3? Posso. Já falamos sobre isso milhares de vezes, mas eu gosto sempre de ouvir.
Bom, vamos pensar. Basicamente, hoje eu trabalho com 3 modelos de folha. A4, quando eu trabalho com os aerogramas, porque ela é mais compacta e a quantidade de informações que eu tenho que colocar é bem compatível com o tamanho A4. A coleção de História Postal da Revolução de 32 e essa coleção, eu acabei optando em trabalhar... e uma Pessoal, coleção ele está que em Brasília. Temos que dar um desconto aí. eu estou em Brasília. Sumiu minha fala? Sumiu. Você pode repetir depois? Posso. Eu disse que a coleção da Revolução de 32, uma coleção que eu montei agora sobre envelopes de remessa de valores, são inteiros postais, e essa coleção, a opção de trabalhar numa folha de 31 por 29,4 se dá pelo tamanho do material, em parte. Então, se a gente observar, a coleção começa, deixa eu ver se eu consigo puxar de novo, ela começa com um bloco da Argentina bastante grande e que... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, James, só um minutinho, por favor. Vamos ver se as coisas ajudam. Um segundo, por favor. Esse bloco, James, ele tem 30 centímetros de comprimento. Você me ouve? Alô, alô? Sim, sim, ouvi. Então, Sim, perfeito. ele tem 30 centímetros de comprimento. Se eu trabalhasse numa folha A4, eu fatalmente teria que fazer uma dobra desse envelope. Perdão, desse bloco. Segundo, esse bloco é sem picote. E o número de blocos sem picote, até onde eu entendi, é muito baixo. Muito pequena a emissão. E como existia o interesse de explorar peças de grande tamanho, a folha de 31 me dá área, não só para colocar o material, como para escrever. Se eu passasse disso por uma folha A3, em alguns casos, quem sabe no futuro, se eu tiver muito mais material, eu consiga ocupá-la. Mas esse material numa A3, eu tinha pelo menos aqui mais 12 centímetros vazios. Então, a opção, no caso específico aqui, é pelo tamanho de algum material e por entender que a folha de 30 por 30, como um padrão, me permite escrever bastante e apresentar bastante material. Uma folha de A3, eu não consigo muito vê-la para Sumiu de novo, Reinaldo. Corta. Reinaldo, Perdão, senhores. Perdão. sumiram os últimos 30 segundos de você. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu tenho medo de tentar mudar a rede daqui. O que eu estava dizendo é que folhas A3, para esse tipo de material, eu ficaria com folhas muito vazias. Certo. Ou teria que misturar assunto. Então, se eu me predispus a fazer o estudo desse Próceres 1, eu não queria colocar outras emissões aqui no meio, porque contaminaria, eu acho que a beleza do estudo. Essa é uma consideração, legal. O Antônio está com a mão levantada? Jorge, eu gostaria agradecer o Reinaldo aí, uma bela exposição, né? Uma boa palestra. E só, como eu estou vendo no celular, não dá para ver muito bem, então ficou muita dúvida, então eu gostaria de saber onde é que vocês passam de novo, como é que eu possa rever, e aí depois, as dúvidas que eu tiver, eu falo com o Reinaldo aí, Reinaldo, pessoalmente, no privado para ti, tá bom? Então, O James, só dar Essa uma dica aí, gravação, onde é que passa de novo? essa gravação vai para o nosso site, ctccampinas.org.br. Vai no canal do CTC no YouTube, mas o link vai estar na própria página do CTC. Aí você vai acessar. Tá ok, então. Tá travando a mensagem aqui com o Reinaldo aí, mas obrigado aí, gostei muito, né? E estou aprendendo com vocês aí. Muito obrigado a todos aí. Obrigado pela presença, Antônio. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu gostaria de parabenizar o Reinaldo pela bela apresentação.
apesar de que eu perdi um pouco da apresentação, porque eu tive um problema de queda de energia aqui em casa. Enfim, mas parabéns, Reinaldo, pelo belo material, pela vasto número de informações aí que a gente nessa explanação que você teve, e parabéns pela coleção, pelo estudo, maravilhoso, viu? Obrigado, Robson. Reinaldo, Oi, Zé Carlos. doutor José Carlos. Só uma pergunta técnica aqui, mas assim, acho que pela disposição. Quando a gente fala do A4 com 16 páginas, a disposição no quadro expositivo, lá, vamos imaginar fisicamente lá, é 4, 4, 4, 4. Uhum. Nessa nova dimensão de páginas que você determinou para fazer a coleção, como que ficaria essa disposição? 3, 3, 3, 3. Na verdade, vamos só fazer alguns esclarecimentos aqui importantes. De uma certa maneira, sempre se convencionou que as coleções eram montadas em folhas A4. Na verdade, se você pegar a Travou de regulamentação... novo, Reinaldo. Voltei? Voltei. Voltou. Então, vamos lá. De uma certa forma, Voltou. sempre se convencionou em fazer as apresentações em folhas A4. Se você pegar a regulamentação da FIP, ela não diz que a folha é A4. A regulamentação da FIP diz que você tem uma área expositiva. Em, sei lá, 10 anos atrás, um suíço-alemão montou a coleção dele em A3. Então, ao invés de 16 folhas de A4, ele apresentou 8 folhas de A3 e chocou as pessoas porque, efetivamente, dentro do conceito que ele criou a coleção dele, o A3 deu mais flexibilização. Voltei ou ainda não? James? Voltou. Tá bom. Voltou. Então, se deu mais flexibilização. E aí, o que ocorreu é que começaram a criar todos os formatos de folha possível e imaginário. Eu lembro que eu montei uma coleção em 2013, na Brasiliana, que no quadro tinham 6 tipos de folha diferentes. A FIP, com dó do comissário, porque você imagina que quando você começa a inventar demais, é uma dificuldade você transportar. Então, a FIP sugere, se vocês entrarem no site da FIP, tem lá informações técnicas, ela sugere padronizar alguns tamanhos de folha, objetivando. Voltou de novo. Tá bom, vamos lá. Voltei? Tô dentro? Alô? Alô? Tá ok, mas volta lá na parte da FIP, lá, da FIP para frente. A FIP coloca no site dela algumas sugestões de dimensão de folhas. Entre elas, a de 31 por 30, por exemplo. Eu trabalho com 29,4 porque os sacos plásticos que eu tenho tem 29,6, eu tenho que imaginar que eu tenho que correr a folha lá dentro. Então, se eu fizer muito apertada, a folha não entra. Então, ao objetivar a padronização das folhas, não é engessar ninguém, é facilitar o trabalho do comissário, é facilitar o problema da montagem nos quadros. Mas se você quiser fazer uma única folha que caiba num quadro, né, de 1 metro por 1,20 m, você vai ter muito mais área para apresentar, evidentemente, porque você vai tirar as perdas. Mas você já imaginou como é que se transporta isso? Como é que você faz um invólucro para guardar isso? Então, não é só, às vezes, um problema de área. É um problema de praticidade de transporte, praticidade de montagem, praticidade técnica de você poder encapsular as coisas. Então, isso tudo tem que ser considerado. Mas a folha aqui específica que eu estou montando tem essa versatilidade. Na de história postal, só para concluir, eu optei em fazer as folhas de 31 por 29,4, porque na história da Revolução de 32, eu tinha muita necessidade de esclarecer, na realidade, fazer links, vamos chamar, temáticos, históricos, para que as pessoas que estejam lendo a coleção entendam a linha condutora e, com isso, entendam por que aquela marca postal está lá. Então, eu tinha envelopes de grande tamanho, mas muito material para ser escrito também. Então, eu precisava de área.
Numa folha A4 eu não conseguia fazer isso. Nessa folha de 30 por 30, só para facilitar, eu consigo fazer essa montagem. Muito bom, muito bom. Reinaldo, essas caixas que você coloca em torno de todas as peças, aqui no computador, eu acredito que sejam cinza ou são azuis? Pretas. Preta, bem clarinha, então. Não, são pretas. Aqui quem sabe na impressão ou no transportar para a tela possa ter O perdido um pouco scanner, de né? Elas qualidade. ficaram mais Mas claras. é o traço mais fino quando você trabalha. Eu trabalho com Word, eu tenho minhas limitações aqui, então eu pego o traço mais fino do contorno da figura. Ok, ok. Aqueles inteiros postais que estão, acho que na segunda página. Acho que é na segunda, volta, Essa é a por segunda. favor. Primeira, segunda. Não, essa. Aqui Sim, são inteiros postais com com essa imagem dentro. A Argentina é muito rica em inteiros postais. Temos aqui um especialista, o Dr. Alberto Villaronga, tem uma das coleções mais bem estruturadas de inteiros postais que eu vi na vida. A Argentina é uma espécie de um folder, ela tem 4 abas que se fecham, e essa imagem está na parte interna, e essas aqui, em particular, eram para felicitação de Ano Novo. Você vê no canto superior direito a mensagem. Elas estão dobradas, Reinaldo? As abas estão dobradas para trás, porque você imagina assim, não sei se dá para ver minha seta, no canto superior direito aqui no esquerdo aqui no caso, vai ter o selo impresso do lado de fora. Aí eu tenho uma aba, 2 abas, 3 abas, 4 abas que se fecham, fechando a imagem e possivelmente a mensagem. Então, se eu deixar as abas abertas, elas não têm informação temática nenhuma e me ocupam espaço. Se eu fechar as abas, elas tampam a mensagem, então eu dobro as abas para trás para poder apresentar a imagem que eu estou querendo. Ainda bem que você não cortou elas. Não, aí eu estou mutilando, né? Eu estou mutilando. Reinaldo, Sim, felicitaciones. Si quieren, les puedo mostrar una página de mi colección que por muestra favor. esto que están preguntando. Por favor, está habilitado para compartilhar, doctor Roberto. Bien, les muestro. Bueno, apenas compartilhando com todos os amigos do Brasil, Dr. Alberto Villaronga é, creio eu, o maior especialista de inteiros postais da Argentina. Eu não o conhecia em 2019, na Exposição Buenos Aires 2019. Fantástica, uma lógica de armar uma coleção de inteiros postais. Pronto, aí está. Por favor, doutor Roberto. Esta es la pueden ver, estoy compartiendo. Sí. Sí. Este es el formato de esta serie, que está compuesta por 54 imágenes distintas. Acá muestro solamente 6 imágenes. Este es el formato externo, donde está la indicia, y que son 3 valores distintos. En realidad son 2 con una sobrecarga, uno de 5 centavos, uno de 15 centavos y otro de 15 centavos sobrecargado con 5. Esos son los formatos externos. Dentro de esta letter sheet, están las imágenes, que son esas 54 imágenes divididas en 3 grupos de 18. 3 grupos de 18 imágenes, donde hay un grupo que es exclusivamente de Misiones. Son imágenes de Misiones. El otro es de la Patagonia, y el otro grupo de 18 son 17 barcos y la imagen del correo. Cada uno de los grupos está impreso en 2 colores distintos. Acá muestro un color y otro de este grupo. Se repiten los colores, algunos, y entonces tenemos una combinación que es enorme de 54 imágenes, todas en 2 colores, 108. 108 en 3 valores son 324 enteros postales MIN diferentes, que es lo que hace que esto sea prácticamente imposible de mostrar completo, salvo que se haga una colección específica de esta serie.
ese es el formato Muito bonitos, que está en né? estos enteros. São muito bonitos. São muito São bonitos. Muito são de que período? 1903, 1906. 1901, 1902. Todos los enteros argentinos con imágenes tienen un periodo de esplendor extremadamente corto. Yo siempre hago el comentario del cambio de era que significó poder imprimir fotografías en papel común. Hasta la década de 1890 no se podían imprimir fotografías. Se hacían dibujos o se hacían grabados, todo dibujado. La fototipía fue la primera técnica de impresión para imprimir imágenes. En Argentina fue en 1897 que salieron las primeras, pero en todo el mundo explotaron los enteros con imágenes y Argentina imprimió miles de enteros con imágenes en 6 años solamente, 1897 y 1903. Y después el furor inicial paró y se fue alejando y no hubo tantas impresiones. Pero ese periodo es riquísimo en cuanto a imágenes, sobre todo turísticas de la Argentina. Bom, obrigado, muito boa. Muito bom. Macedo, mais uma Esclarecimento. pergunta. Como que você prende as peças Vamos na lá. folha? Deixa eu ver se eu volto aqui, mas é simples. Os selos estão presos com rabide transparente. Isso eu acho muito cômodo, porque no rabide preto, se você erra milímetros, fica inclinado, e aí você fica sempre refilando. O rabide transparente, caso você cometa algum erro, ele é imperceptível. Então, eu costumo simplesmente fazer uma moldura para limitar espaço. Por mais que tenha gente que já tenha enterrado a moldura, o lado importante da moldura é limitação, definição de área. Senão você vai ficar com um monte de papel colocado dentro da folha e perde a qualidade. Então, eu faço uma moldura, via de regra, 1,5 milímetro adicional em cada um dos sentidos, coloco o rabide transparente. Para o caso dos inteiros postais ou peças muito grandes, eu ponho uma cantoneira transparente em cada um dos pontos, né? Na diagonal, e, via de regra, elas ficam travadas lá. Reinaldo, estou Beleza. fazendo propaganda porque a você, inclusive, própria. me deu uma caixa delas. Então, não, essa não é uma cantoneira, isso é um papel de dupla face para prender o material. Mas essa marca, a Erma, porque como você gosta de encapsular o material naquela tecnologia do Elion de dobra, essa é uma folha, é um quadradinho de 1 por 1 dupla face. Então, para você prender num suporte, numa folha preta, se for o caso, é muito mais simples. Mas essa marca Erma é a melhor marca que eu conheço por vários motivos. Primeiro, porque é muito fácil de você tê-la na ponta da pinça para colocar no canto do inteiro postal. Segundo, porque ela é muito perfeita, ela veste no inteiro postal. E terceiro, porque no padrão de folha que eu uso, se eu quiser remontar a folha, eu tiro a cantoneira e ela vai junta para a outra, ela sai inteira e com cola ainda. Então, grande parte desse material dessas cantoneiras já vieram transpassadas de outras coleções, mantendo a capacidade de pega e mantendo a qualidade. O ângulo de 90, né? Eu uso essa aqui, ó. Não estou vendo, Miguel. Deixa eu te achar aqui. Qual é a marca, Miguel? As cantoneiras. Que marca que é isso? 3L. Tá. Não chegou a 3M. A minha é essa daqui, da Yes. Essa daí eu já usei. Bom, existem várias cantoneiras. A Lighthouse tem cantoneira, tem vários modelos de cantoneira, mas aí é questão de gosto, né? Eu me dei super bem com essa, aproveitei que eu passei pelo momento da Ibra em Essen, comprei um estoque para poder fazer frente aí às coleções que têm que ser montadas. Não tem grama.
Mais alguma questão, comentário? O Henrique Braga está perguntando no chat. Opa, eu não... Alguém pode ler para mim, por favor? O Henrique Braga, né? Reinaldo, parabéns. Uma perguntinha básica. Os selos dentro do Ravid estão soltos ou presos de algum modo? Dentro do Ravid estão soltos. Se eu for prender, eu posso correr o risco de estragar a estrutura física do papel. O objetivo do Ravid é exatamente esse, né? Manter a estrutura sem nada. Então, o que eu faço, Henrique? Abro o Ravid e coloco bem o selo embaixo para que ele possa tocar na parte de solda e refilo dos 4 lados. Eu corto a solda pela metade também. Mesmo no Ravid? No Ravid? Mesmo no Ravid, eu refilo os 4 lados do Ravid. Interessante. E você fecha o Ravid ou não? Não. Corajoso, né? Porque existe um material que se fecha, né? Tem gente que fecha, né? Passa um selante, mas aí o que vai começar é que você vai começar a aumentar também a espessura do Ravid, você vai começar a querer refilar. Então, eu não tenho problemas assim apresentados de queda, até porque o Ravid ele tem uma compressão bastante boa. O Ravid original tem uma compressão bastante boa. Eu nunca fiz nenhum tipo de solda, nada. Isso não quer dizer que não vá ter algum problema no futuro, né? Estou dando a experiência até a data de hoje. São décadas. Eu estou velho, né? Obrigado, James. Muito bem. Bom, estamos chegando já às 11h30. Eu queria só agradecer, Reinaldo, pela apresentação brilhante, como sempre. Mantendo a tradição do nosso caro José Carlos, meu antecessor. Não sei se está aparecendo aí já. Opa, muito obrigado. Obrigado. Né? E você vai receber em instantes na muito sua obrigado. caixa. Obrigado. E muito obrigado a todos. Né? Nós fazemos essa reunião uma vez por mês, no terceiro sábado, normalmente. E contamos sempre com a participação de vocês e com apresentações. Devemos ter em breve aí o Fernando Veiga, que se dispôs a apresentar a coleção dele, né, Fernando? Tá aí, Fernando. E temos aí um calendário já para o ano, então teremos todo mês teremos uma apresentação bem interessante. Adicionou o presidente da... Robson, acho que você está som aberto. Não, mas legal. Então, gente, muito obrigado. Uma boa semana para todos e sigam a gente lá no CTC. Parabéns, vencedor. Excelente. Abraço. Parabéns. Valeu. Muchas gracias, Maurício. Nota 10, hein? Todos, Alberto, bom. 10 ao time que me ha dado classes e às pessoas do Brasil que tiveram paciência comigo. Muito obrigado.